Como dizia Bastiat, a lei frequentemente destrói o que deveria preservar. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em 2015, no estado do Maranhão, instituiu-se a Lei Ordinária número 10.246, que dispõe sobre a criação da Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade, COSCV. Nome bonitinho para uma comissão, não é mesmo? Até parece que ela realmente possui um fim nobre. Acontece que essa lei, que está presente em alguns outros estados do país, como Paraíba e Minas Gerais, na prática tem dificultado a realização de reintegrações de posse, significando mais uma afronta do Estado à propriedade privada. Como se sabe, as ordens judiciais que demandam o uso da força policial para se realizarem deveriam ser prontamente cumpridas, ainda mais nos casos de invasões, em que o tempo age favoravelmente à posse injusta dos invasores e agrava ainda mais a situação para o proprietário que almeja retomar o controle total da sua área. Nesse sentido, a comissão criada pela lei estadual por retardar ou inviabilizar reintegrações se torna um prato cheio para movimentos como o MST, por exemplo. Outra consequência da comissão é a sobreposição do poder executivo sobre o judiciário, o que seria inconstitucional até mesmo se nossa Constituição fosse liberal. Uma leitura superficial da lei em questão pode dar a ideia de proteção dos mais pobres, de proteção do direito à moradia, de preocupação com os vulneráveis e com o que os soças chamam de justiça social. Mas, na verdade, apenas é a prevalência do arbítrio às leis naturais. Segundo o artigo 1º dessa lei, a legislação tem o objetivo de mediar os conflitos fundiários no campo e na cidade. Entretanto, o próprio processo judicial já se presta a isso, já permite conciliação entre as partes a qualquer tempo, não fazendo sentido algum a edição de uma lei que, com essa desculpa, imponha restrições ao cumprimento da decisão judicial. Já o parágrafo 1º desse mesmo dispositivo esclarece que a COSCV deveria ser cientificada de imediato pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de todas as requisições judiciais para cumprimento de mandados de reintegração ou manutenção de posse, devendo manifestar-se sobre o estudo de situação elaborado pela Polícia Militar. Assim, resta clara a primeira intervenção, a anterior cientificação da comissão sobre a existência do mandado e a necessidade de manifestação desta sobre o estudo de situação elaborado pela PM. O mencionado estudo, por si só, justifica-se na medida em que serve como plano estratégico para a entrada da polícia na área invadida. É um passo a passo para efetivar a reintegração da maneira menos traumática possível. Lembremos que, geralmente, esse tipo de conflito envolve muita gente e muito embate. Porém, uma vez que a PM está vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Estado, não é incomum que a tramitação da requisição pela força policial emperre na própria secretaria, tendo em vista o desgaste político para o governo da vez levar adiante uma reintegração de posse. Logo, recorrentemente o estudo nem é realizado. Contudo, quando ele é, de fato, feito, a comissão prevista pela lei cria outros empecilhos para a execução do mandado, levando o conflito ao conhecimento de várias organizações esquerdistas que nada produzem, mas que são ótimas em estar de plantão para atrapalhar quem isso faz. Ou seja, a galera dos direitos humanos torna tudo ainda mais difícil. Tendo isso em vista, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou em dezembro de 2019 o projeto de lei 492/19, com o fim de revogar uma lei estadual mineira equivalente à lei maranhense em apreço, que exige comissão especial para acompanhar operações policiais que promovam desocupações em áreas urbanas ou rurais privadas. Mas não foi para frente, pois tal projeto de lei que a extinguiria está com a tramitação totalmente parada e a Lei Intervencionista de Minas Gerais ainda está em plena vigência. Falando em intervencionismo, claramente a infame comissão é um mecanismo interventivo.
já que o Estado, como detentor monopolista da força, age de maneira populista ao tentar redistribuir bens imóveis em total agressão ao trinômio vida, liberdade e propriedade. Em prol dos seus interesses, governos soças estimulam e usam os invasores como massa de manobra para obter capital político. Como recorda Mises, ordens autoritárias, especialmente proibições, restringem as ações dos proprietários. O caso em alusão entraria facilmente no rol de proibições mencionado pelo austríaco, por não permitir a retomada do gozo, uso e fruição exclusivos do proprietário, que conta, nesse caso, com ordem judicial a si favorável, mas não executável, e por ser impedido pelo Estado de retirar por conta própria os invasores da sua área, porque se o fizesse, estaria cometendo o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Mises, ao citar Otmar Spahn, diz que o filósofo está inteiramente certo quando assevera que o sistema intervencionista é um sistema de propriedade privada em sentido formal, mas socialismo na sua essência. Ao agir cumprindo o mandado, ao invés de ignorá-lo, o Estado estaria cumprindo sua função de garantidor da lei e da ordem, afastando a insegurança que permeia a vida em sociedade e, mais especificamente, deixando o agronegócio, que tão importante é em terras tupiniquins, livre para alçar voos mais altos. Todos sairiam ganhando. Corroborando com esse pensamento de maior segurança e liberdade, o governo federal defendeu no início do seu mandato um projeto de lei para permitir operações de garantia da lei e da ordem em reintegrações de posse na área rural. De acordo com Bolsonaro, mesmo quando determinado pela Justiça, os governadores acabam protelando o envio da polícia militar para retirar invasores das propriedades rurais. O projeto de lei, caso aprovado, permitiria que as reintegrações ocorressem de maneira mais ágil e com o suporte das forças federais, sem que houvesse pedido do governo do Estado à presidência e sem que a atuação da esfera de segurança estadual tivesse se esgotado, desde que houvesse uma decisão judicial determinando a reintegração. No entanto, infelizmente, nos últimos anos, o governo federal deixou de lado essa ideia. É uma pena, pois, dentro do que é mais possível hoje em dia, a medida seria adequada para resolver o impasse, considerando o atual quadro de inefetividade das ordens judiciais concedidas. Aliás, a inefetividade é uma marca do judiciário. É praticamente regra a movimentação custosa da sua máquina sem que entregue o bem da vida à parte vencedora. A justiça privada resolveria isso. Mas deixemos esse assunto para outra hora. Até aqui, temos uma certeza. Estado ineficiente é pleonasmo. Não é à toa que Iqueira, ao explicar os fracassos de programas de governos, realça o fato de que as autoridades públicas detêm o conhecimento necessário, mas, na verdade, seguem uma agenda oculta que faz com que as suas intenções sejam diferentes daquelas que foram anunciadas previamente. Assim, as autoridades, inicialmente, podem se dizer defensoras do império das leis, mas, na verdade, sustentam medidas intervencionistas que agridem o direito e servem aos seus anseios. Mas, enfim, quais seriam os efeitos mais perversos desse exemplo de lei estadual? Sem dúvida, os incentivos gerados. Todo esse cenário mostra aos indivíduos que as invasões de áreas privadas compensam e é possível fazer desse ilícito uma fonte de obtenção de vantagens sem esforço algum, ainda que em completa negação das virtudes. Sem mencionar que a insegurança jurídica causada gera desestímulo aos investimentos econômicos e atrapalha o desenvolvimento local. Ou seja, importa necessariamente em declínio social. Em uma sociedade libertária, com justiça privada e com executores das ordens também privados, com certeza, em pouquíssimo tempo, as áreas particulares invadidas já estariam reintegradas e o caos cessaria. Como sempre, a conclusão que se chega é clara. Em menor ou maior grau, a depender do caso, o Estado não é capaz de realizar satisfatoriamente o que se propõe, exceto te roubar. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por T. Thatcher, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda.
Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!